Senhoras e senhores, vamos lá para a nossa terceira aula hoje de ciências para os nonos anos. Então vou precisar que os senhores hoje estejam com a tabela periódica dos senhores e também com o livro didático de vocês, aberto lá nas páginas de 23 até a página 29. Nós vamos trabalhar a estrutura da matéria e radioatividade, ainda do capítulo 1, mas vamos trabalhar hoje a estrutura dos átomos e os íons. Eu vou dividir esta aula em dois momentos. Primeiro vamos trabalhar a estrutura do átomo e numa outra aula nós vamos trabalhar os íons, para não ficar um vídeo assim muito longo e cansativo para os senhores. A estrutura atômica, então, senhores, ela é bastante simples. Porque o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar identificar e ver aquilo que está dentro do átomo. Como é que esse átomo se divide, né? Nós vimos que o átomo ele tem uma divisão entre núcleo e eletrosfera. Quem é que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva, nêutrons sem carga elétrica. Quem é que está na eletrosfera? Os elétrons, que são aquelas partículas que têm uma carga elétrica negativa. Quando você vai levar em consideração a massa atômica de um átomo, você sempre vai pegar como base prótons e nêutrons. Por quê? Não quer dizer que os elétrons não tenham uma massa. Eles têm, só que a massa deles ela é muito pequena em relação à massa atômica do nêutron e do próton. Então, quando a gente leva em consideração massa atômica, nós vamos levar em consideração exatamente prótons e nêutrons, por conta de ser muito pequena a massa dos elétrons em relação a essas duas partículas. Como nós vamos apresentar então uma partícula? Como é que essa partícula se apresenta? Olha só, nós temos que o elemento químico ele é representado por uma letra maiúscula. Geralmente essa letra maiúscula ela é retirada do nome desse elemento químico em latim. Por exemplo, nós temos o carbono. O carbono, o símbolo dele é a letra C em maiúscula. Então, porque geralmente pega essa letra maiúscula do primeiro nome desse elemento em latim. E aí, como é que você vai fazer então essa representação? Na parte de cima do símbolo, eu coloco o número de massa. Então, todo aquele número que tiver na parte de cima, imagina que eu tenho aqui o C de carbono, eu tenho um número bem aqui nessa parte do C. Então, esse número que está aqui representa a massa desse átomo. Quem está embaixo deste símbolo, então, é o número atômico. Aqui no C, aqui em cima a massa e aqui embaixo o número atômico. Lembre-se que o número de massa é representado pela letra A. Então, coloque aqui em cima, vai estar a letra A. E o número atômico de um elétron, de um átomo, é representado pela letra Z. Então, o número que está embaixo vai ser o Z. Então, começa de A a Z, para que os senhores, então, não esqueçam essa representatividade do átomo. Então, o que seria essa massa atômica, senhores? Aí nós vamos ter que ter uma fórmula matemáticazinha aqui, bem simples. Você vai colocar massa atômica, que é o A, é igual à soma de prótons, que é o P, mais nêutron, que é o N. Então, quem é a massa atômica do átomo é a somatória de prótons mais nêutrons. Então, Azão, que é A maiúsculo, igual a Pzão, que é o P maiúsculo, mais Nzão, que é o N maiúsculo. Massa é igual a prótons mais nêutron. Correto? Vou dar um exemplo para os senhores aqui, bem simples. Pega a tabela periódica lá e dá uma olhada nessa tua tabela periódica e verifica, por exemplo, o primeiro elemento que nós temos, que é o hidrogênio. Olha aqui em cima do hidrogênio tem o número 1. Este número não é massa, porque essa massa e esse número atômico na tabela periódica eles aparecem de qualquer jeito. Como é que nós vamos identificar? Aquele número que for inteiro, eu digo que é número atômico. E aquele número que for quebrado, ou seja, que é aquele que tem aquela vírgula, eu digo que ele é número de massa. Então, tu olha em cima, tem o 1. O 1 é um número inteiro? Sim. Então, 1 é o quê? É o número atômico do hidrogênio. Quando você olhar embaixo, então, aquele número quebrado, então você diz que aquilo é número de massa. Correto, senhores? Vamos ver, então, um outro tipo de elemento aqui para a gente ter uma ideia melhor. Você sabe que na tabela periódica existem os elementos que a gente chama de átomos isótopos, que são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons, porém as massas são diferentes. Então, tu vai identificar nesse sentido aqui. A tabela periódica, o número inteiro, não esquece disso, sempre será o número atômico. E aquele número quebrado, aquele que tem vírgula, sempre será o número de massa. Olha só. Vai lá na tabela periódica e olha o sódio. O sódio, a representação dele é N maiúsculo e A minúsculo. Localizou o sódio?
Tranquilo. Perceba que o número inteiro que acompanha o símbolo é 11. Qual seria então esse 11? O número inteiro sempre corresponde a número atômico. Então, no 11 é o número atômico. Você deve colocá-lo ele aonde? Você deve colocar na parte de baixo do símbolo à esquerda. Lembra do C lá embaixo? À esquerda. Então, coloca o 11 lá, você já identificou o número atômico do sódio. O número quebrado, que está embaixo, lá, aquele número que tem a vírgula, é 23,002. Portanto, o 23 é o número de massa, porque é o que está quebrado. Você tira o que passa depois da vírgula e pega o 23. Ele deve ser colocado aonde? Na parte de cima do símbolo. Senhores, como esse átomo é eletricamente neutro, então eu tenho que prótons é igual a elétrons. Então, sempre o número de prótons, o P, vai ser igual ao número atômico. Se o número atômico é 11, o número de prótons, então, será também 11. Sempre o número de prótons igual a número atômico. E como ele é eletricamente neutro, o número de elétrons vai ser quanto? 11, porque 11 menos 11 vai dar 0. Então, no átomo eletricamente neutro, prótons também vai ser igual a elétrons. E qual será o número de nêutrons desse átomo? Para eu descobrir esse número de nêutrons, basta eu lembrar daquela fórmula, A igual a P mais N. Senhores, lembra lá da fórmula matemática? Nós temos antes do sinal de igual o primeiro membro, depois do sinal de igual o segundo membro. Então eu tenho A no primeiro membro, P mais N no segundo membro. Eu quero descobrir o valor de N, que é o que está no final. Quem é que vai ter que sair daqui? O P. O P não está somando, então ele passa para o outro lado o quê? Subtraindo. Então vai ficar aqui N, que é o número de nêutrons, é igual a A menos P. Então basta eu pegar o número de massa e diminuir de número atômico. Então eu vou pegar sempre o de cima menos o de baixo, para que eu ache então o número de nêutrons. Aqui no caso de cima é 23 e o de baixo é 11. 23 menos 11, eu digo então que o número de nêutrons deste átomo é igual a 12. Tranquilo até aí, senhores? Para encontrar isso aí, fica bem facilzinho. Aqui termina essa nossa primeira aula. Qualquer dúvida, os senhores sabem como entrar em contato comigo.